Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo sobre a nossa vinda para o Canadá. Mas antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que curtiu o vídeo, que compartilhou. Valeu, viu? Meu nome é Johnny. Meu nome é Letícia. E hoje a gente vai falar o passo a passo do nosso processo de imigração. Uma vez que a gente definiu que a gente ia imigrar, que a gente viria para o Canadá, para quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, a gente fala sobre, você coloca aí, né? A gente fala sobre o que nos motivou a mudar e como foi a nossa escolha do Canadá. Nesse momento, já tudo definido, a gente foi para nossa próxima etapa, que foi buscar as informações oficiais, né? Onde? No site oficial do escritório de imigração do Quebec e do Canadá, no nosso caso do Quebec, né, que a gente veio por aqui. A gente vai deixar o link embaixo para vocês verem na descrição do vídeo, né? Todos os links, tudo que a gente falar vai estar aqui na descrição, vai ter uma listinha de links ali, né? Dentro do site de imigração tem um questionário que ele vai mostrar se você é elegível ou não para imigrar. É super importante você fazer isso por duas coisas. Primeiro, porque ele te dá uma pontuação. Então você consegue ver se você já tem essa pontuação. E se você não tiver essa pontuação, ou se você quiser aumentar essa pontuação, você consegue ver o que vai te dar pontos a mais. Então, se você mudar de um level de línguas, uma profissão, vai aumentando, você vai tendo mais pontos. No nosso questionário, quando a gente fez o nosso, a gente tinha várias coisas a nosso favor, que era a idade, a gente era muito jovem, a nossa formação acadêmica, que ajudava a contar pontos, o fato de ter um filho que ajudava muito a contar pontos. Que mais? A língua, a questão... A gente não tinha nem inglês fluente e o francês zero, tá? Era zero. O inglês a gente tinha horas, mas como a gente estava aplicando para o Quebec naquela época, outras línguas ajudam sim a ter pontos, mas o Quebec naquele momento você precisava ter o francês. O francês é essencial, né? Então a partir dali que a gente viu que eu tinha que ter no mínimo, no caso, eu fui aplicante principal por conta da minha profissão, que a do John como dentista não estava entre as principais. Na verdade o que acontece é assim, tem uma lista de profissões de maior demanda. Então, no caso, a odontologia não estava nessa lista. Na verdade, até são vários níveis diferentes. Então, você tem uma pontuação para um high score, né? Aí vai diminuindo. Odontologia estava lá, uma profissão, mas ela não dava muito ponto. E Comex, né? Era administração ou era Comex? Eu não me lembro. Acho que era administração, porque eu sou formada em administração e comércio exterior. Eu acho que a administração que dava mais pontos, porque ela é bem abrangente. Dava mais pontos. E ajudou, assim. E aí, então a gente decidiu que a Letícia ia ser a requerente principal. E com isso, ela precisava também comprovar muito mais horas de francês do que eu. Na época o que eles pediam eram 150 horas de francês. Isso quando a gente começou a decidir tudo era julho. Em agosto, já em agosto, eu comecei a fazer Aliança Francesa. E eu peguei um curso que era assim, né? Lembrando, eu tinha zero de francês, então eu comecei do nível mais básico do básico, que eu precisava aprender como contava até 10 em francês. Então eu peguei um curso que ele era intensivo, e a Aliança Francesa tem diversos cursos assim, então ele era intensivo, você fazia acho que 6 meses em um mês. 6 meses em um mês. Eu só lembro que todo dia eu saía do trabalho, eu estudava 3 a 4 horas lá na Aliança Francesa. Era cansativo, porque eu ia pra casa e já ia correndo pra Aliança Francesa, lembra? Eu lembro que você comia alguma coisa rápido e já corria pra Aliança Francesa. Francês, eu não sabia nada e fui aprendendo mais, né? Era um investimento, né? Num projeto que a gente tinha de viajar. E eu precisava dessas 150 horas. Enquanto eu comecei a estudar, o John começou com a parte burocrática, né? Os documentos, juntar os documentos e lendo através do site o que precisa. A gente tem a pasta até hoje, gente. Olha isso. Esse aqui é o nosso dossiê de imigração. Tem todos os documentos, tudo aqui. A gente vai falar um pouco sobre o nosso dossiê, o que a gente colocou nele, né? Mas o que tem nessa pasta? Então, essa pasta tem um monte de documento, né? Começa com os documentos básicos. Então, certidão de nascimento, RG, as coisas que você... Documentos básicos de você, como de identidade sua, né? É nosso, do Guilherme. Nosso, quando eu digo seu, mas somos nós três. E aí tem toda a parte de
dos seus diplomas, né? Tinha os diplomas. Diplomas históricos escolares. Acho que desde do colégio, faculdade. Desde o colégio, colégio, faculdade, especializações que tiverem. Especializações, porque quanto mais estudo, mais pontos você ganha. Mais pontos você tem. Você tem então uma parte de estudos por anos, né? Quantos anos você estudou? Se você fez pós, qualquer curso, você coloca lá que isso vai te dar ponto e eles realmente analisam. E aí você tem também as cartas das empresas de onde você trabalha, para comprovar a experiência profissional. Porque eles vão pegar o seu currículo profissional, junto com os seus diplomas e a sua experiência para avaliar essa pontuação. Não esquecer que a gente está aplicando como trabalhador qualificado. Significa o quê? Nós somos pessoas com diploma, com conhecimento profissional que vamos mudar para o Canadá e vamos agregar valor na área profissional. Essa é a ideia, né? Então é importante que você mostre que você não só tem uma formação, mas que você também trabalha, você tem a sua experiência. Não é só o diploma em si, Não é só o diploma, você precisa ter uma experiência né, de trabalho. Uma coisa que é legal de falar sobre as profissões é a questão das ordens. Então, se você tem uma profissão que é regida por uma ordem, no Brasil, por exemplo, a odontologia pelo CRO, a medicina pelo CRM, ou, não sei, advogado, engenheiro, é legal você saber como isso funciona no Canadá também. Na entrevista, já saber como que você, já colocar as etapas do que você faria se você precisar, Se você precisar fazer a equivalência do seu diploma, né? Porque demonstra um interesse e que você está já procurando essas informações, né? Ele falou bastante isso na entrevista. A gente também colocou, também era pedido na época, um plano, na verdade 3 planos, né? Plano A, B e C de trabalho. Então, assim, o plano A, no meu caso, por exemplo, no meu plano A era se eu conseguisse fazer a equivalência do meu diploma rápido para começar a trabalhar como dentista. O que não é possível, mas a gente fala depois sobre isso, num outro vídeo, eu acho, né? Senão vai ficar muito longo. O plano B eu sou músico também, então qualquer coisa eu poderia sair para trabalhar tocando em algum lugar. E o plano C era, se eu não conseguisse tocar, e se eu não conseguisse minha equivalência, o que eu iria fazer? No caso da Lê, a gente fez um plano também meio que baseado nisso, né? No meu caso, o meu plano A era porque eu trabalhava eu tinha experiência e formação em comércio exterior, o plano B era porque eu também tinha experiência no banco, então a gente foi procurando vagas e o plano C eram vagas, sabe, as simples para trabalhar em restaurante, qualquer outro tipo de vaga que tivesse, mostrando que assim, mesmo que não dê certo o que você se propõe a fazer inicialmente, você está disposto a fazer uma outra coisa. Você sabe que tem as opções, você está buscando isso. Então, isso a gente percebeu que foi extremamente importante, esses documentos que a gente colocou no nosso processo. E também outra coisa que a gente precisava colocar no nosso dossiê era uma comprovação de que a gente teria um certo valor em dinheiro que pudesse cobrir os nossos primeiros meses morando no Canadá, porque dificilmente você já chega e já consegue de cara um emprego, né? Então, a gente fez um orçamento. E é interessante que a gente pegou ele até aqui para ver, a gente caiu na risada, porque eu acho que a gente se falava com quem estava fazendo naquela época também, e um ajudava o outro, porque ele tá misturado o francês com o inglês, umas academia, né? Sabe? Mas assim, basicamente, o que a gente colocou lá foi aluguel, celular, né? Alimentação, transporte e, no nosso caso, a escolinha para o nosso filho pequeno, porque ele precisaria ir para a escola. São as coisas essenciais, não sei porque que ele colocou academia. Eu também não lembro. Bom, enfim, aí a gente comprova aqui 6 meses, 2, 4, 6, 8, acho que foi 9 meses. A gente pôs 9, mas se eu não me engano é de 3 a 6 meses que você precisa comprovar. Né? Geralmente eles pedem um mínimo de 3 meses. A gente quis pôr mais, acho que pra fingir, sei lá. Aí a gente começou, então vamos lá, a gente começou em agosto, né? Eu a estudar francês, o John a fazer a nossa pastinha aqui com os documentos, pesquisar.
Quando foi março, a gente aplicou, a gente enviou os documentos, na época a gente pagou R$700. Para fazer essa análise pelos documentos a gente fez, lembrando, pelo Quebec. Essa é a parte do Quebec, né? Essa é a parte do Quebec. E em menos de 3 semanas a gente já recebeu a carta com a data da nossa entrevista. Foi assim super legal. E a nossa entrevista era para junho. Ou seja, a parte do Quebec levou 3 meses, né? Quando a gente foi para nossa entrevista, ele analisou tudo isso. Deu muitas dicas do nosso currículo, como que a gente deveria fazer, explicou, por exemplo, o John com experiência em música, ele falava, nossa, isso pode te ajudar muito no começo. Ele falava bastante dessa questão, porque ele já sabia que tem todo um processo para ser dentista, para equivalência, né? E aí ele foca muito, no meu caso, no meu plano B, que era o plano de música. Ele falou, você pode tocar música brasileira, você pode tocar em outros lugares, né? Exatamente. O meu era mais fácil, você não precisa fazer equivalência do diploma, né? E aí a gente aplica. Então, depois nessa entrevista, a gente já recebeu o CSQ. A gente já recebeu o CSQ. O CSQ é o certificado de seleção do Quebec. Exatamente. A gente já saiu com ele, o próprio cara que fez a entrevista já entregou pra gente. Imprimiu, né? Imprimiu, né? Lembra que teve até problema com a impressora que não funcionou. Não saía, e a gente super ansioso. Mas a gente conseguiu, saiu com o papel, e aí dali a gente já, acho que 2 ou 3 dias depois, já fez a aplicação pro federal. O federal é o que vai analisar seus antecedentes criminais, vai pedir exame médico, e é ele que vai te dar o visto final no seu passaporte que você é residente, porque o Quebec te selecionou, mas o Quebec é uma província, ele não é o país. Né? O certificado ele não é um visto, né? Ele é só um... Ok, a gente aceita receber eles aqui no Quebec. E aí parte pro processo federal, né? E o processo federal a gente pagou R$2.100. Esses valores são todos para a família, né? Para a família, eu, o John e o Guilherme. Na época a gente só tinha o Guilherme. Então, para o federal a gente pagou mais R$2.100. Isso era junho. Ele só foi ficar pronto no ano seguinte, em dezembro. Quando ele ficou pronto, eles mandaram pra gente uma carta, porque eles demoravam mesmo para analisar, não tinha nenhum motivo, razão para ficar pronto. Mas... Essa é a parte que é mais ansiedade, porque né? Porque você já sabe que você conseguiu, que você passou, mas eles demoram pra porque eles tiveram greve, muita coisa aconteceu. Aí elas ligavam, pediam desculpas pela demora. Vivia tendo greve o consulado canadense, lembra disso? Você lembra que tinha um site que a gente ficava olhando lá, que passava o timeline de quem estava sendo... Quando a gente aplicou, eles falavam que levaria entre 10 meses, tava uma média de 10 meses do federal, e a nossa parte levou 18 meses. 18 meses só federal. O total do nosso processo foram 21, né? 21 meses. 21 meses. E quando eles te pedem, quando o federal tá com a documentação pronta só para te dar o visto no seu passaporte, você paga mais R$2.030, que é onde eles vão te dar o visto, vão colocar o visto no caso dos 3, né? No passaporte. Esse é o valor do visto familiar, né? No processo todo a gente gastou uns R$5.000, né? Quase R$5.000, e esse processo ele levou 21 meses. Foi o tempo ali, e aí, esse tempo é legal, esse tempo que demora, por mais que às vezes pareça muito tempo, é um tempo legal para você ir buscando a cidade que você quer morar, e ir buscando mais informação. É uma hora legal de você entrar em contato com as pessoas que moram nessas cidades, né? E assim, tem tanta informação, você primeiro precisa desse tempo para você se organizar, principalmente quando você tem filho. Quando você é solteira é um pouco mais fácil, né? Mas quando você tem filho, assim, tem toda uma preparação para eles, pra gente mesmo, pra nossa família. A questão financeira, quanto mais tempo, porque você tem taxa, você tá pagando taxa, você tá estudando línguas, então são gastos a mais. E aí você ainda precisa guardar dinheiro para vir para cá. E não só guardar, né? Por exemplo, se você tiver um bem, alguma coisa que você vai vender, é meio que a hora, para não fazer um negócio do nada, né? Não ser tudo muito rápido. né? É super importante esse período. Porque nós decidimos por esse processo, o processo de residência permanente. A vantagem é que você já vem para cá você tem direito a tudo. O residente permanente no Canadá, ele tem direito a tudo, exceto votar e não tem o passaporte.
que você, só quando você vira cidadão, você pode votar e ter o passaporte canadense. Mas você tem direito ao plano de saúde, você tem direito, como residente permanente, se você vai estudar, fazer uma faculdade, você vai pagar o preço de cidadão, você não vai pagar o preço de estudante internacional. Então tem uma série, a escola das crianças, você recebe o reembolso do governo, tem uma série de vantagens quando você vem como residente permanente. Né? Não, claro que cada experiência, cada pessoa tem um caminho diferente, mas... Conhecemos várias. Vários, que vieram dos mais diversas formas, né? Quem veio para estudar e aqui começou a fazer o processo. Muita gente veio como nós, como residente permanente. Tem muita gente que veio assim, principalmente porque tem muita vaga de emprego na área de TI, que não é uma área que você precisa fazer equivalência. Eles também pedem muito por enfermeira, mas aí é outro processo. Na área de TI, por exemplo, às vezes as pessoas elas já conseguem um emprego, vêm para cá e aí, estando aqui, elas vão fazer a aplicação. Nesse caso, tudo bem, porque você já tem uma renda, né? Já está garantido o seu salário ali, então não vai só sair. O que é legal de você vir como residente permanente, quando a gente estava falando da questão de estudo, é que você já paga como estudante, não como estudante canadense, não estudante internacional. E a diferença do valor é alta, né? Então, muito alta. Às vezes vale a pena você pesquisar assim, ok, eu vou como estudante internacional, vou gastar tanto. Se eu esperar um pouco mais, fazer o processo como residente, quanto que eu vou gastar? Então isso tudo é coisa que é individual, para cada pessoa vai ser diferente, né? É exatamente isso, é muito pessoal. Mas então, o interessante é buscar muita informação. Informação em Facebook, em YouTube, nos sites oficiais, obviamente, né? E se eu posso falar uma dica estudar as línguas, inglês e francês. É extremamente importante, porque assim, dentre tudo que você vai fazer, e às vezes o que é interessante esse tempo que você fica mais de espera no Brasil, tenha certeza que quanto melhor for o seu nível de língua, mais fácil vai ser sua adaptação para tudo, não somente profissional, para tudo. Então, quanto melhor for seu nível de língua, mais fácil vai ser a sua adaptação. Porque a adaptação é uma coisa extremamente importante. Então, aqui, total. A próxima etapa. Porque, na verdade, o processo não acaba quando você recebe o visto. Ele apenas começa. Ele começa ali. Exatamente, é bem isso mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha motivado mais para vir. Se vocês quiserem agora, vocês sabem onde procurar informação. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilha, escreve nos comentários, se inscreve no canal, aperta aquela sinetinha lá para ficar sabendo. Sinetinha. Uma sinetinha que tem lá. Faça tudo que ele diz. É isso aí, até a próxima. Ele manda na casa. Até parece.